Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos abrir Mateus 13. Mateus 13. Mateus inicia a série das parábolas em Mateus, tá bom, queridos? Nós estamos estudando o livro de Mateus. Nós vínhamos pregando capítulos, agora nós vamos ter que dividir. Então eu dividi Mateus e vou ficar até o verso 23, tá bom, queridos irmãos? Nesta manhã. Vai ser do verso 1 até o verso 23. E a minha pergunta para você antes de iniciar essa leitura: como é que anda seu coração? Como é que anda o seu coração? Essa é a pergunta desta manhã. Vamos ler a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, entre a terra, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é conhecido. Pois ao que tem, muito será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir os que estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em choro rochoso, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Pai, abençoa a Tua palavra aos nossos corações nesta manhã, dá-nos o entendimento do Teu propósito e da razão pela qual devemos viver. Assim que eu lhe oro, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. A parábola do semeador é uma das principais parábolas de Cristo. Tanto é que ela está nos outros 3 evangelhos. Ela se apresenta em Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele não se apresenta. É interessante quando você estuda essa parábola, porque ela mostra para nós o coração humano, o meu coração, o seu coração, ao ouvir a palavra de Deus, o que nós podemos fazer com a palavra de Deus. Então aqui ele nos apresenta então 3 realidades sobre o coração humano. O primeiro é um coração que está debaixo das influências malignas. Então a semente cai no meio do caminho, mas o inimigo rouba. Pessoas que ouvem a palavra, mas não se convertem, são pessoas extremamente endurecidas. A segunda é aquele coração que está ainda cheio da carnalidade, que não deixa a palavra de Deus criar raízes, não aceita a morte do eu, não aceita que o Evangelho nos leva a uma transformação de vida. São crentes que não conseguem perdoar, crentes que ficam um tempo na igreja e depois saem da igreja e começam então a achar que é comum e pode-se viver a vida cristã sem estar no meio da igreja. E esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que está envolto na carnalidade. Então, e o terceiro grupo é o grupo que tem as paixões mundanas. Aceita o Evangelho, ouve a palavra, mas as coisas do mundo consomem. Os prazeres do mundo consomem. A luxúria deste mundo consome. A ganância deste mundo consome. O consumismo deste mundo consome. O hedonismo deste mundo consome. O narcisismo deste mundo consome essas pessoas. E com isso não deixa o Evangelho acontecer em suas vidas. Uma coisa muito importante desse texto é nos mostrar que o problema nunca está na mensagem do Evangelho, o problema está no coração humano. E a pergunta então para mim e para você nesta manhã, como está o nosso coração? Debaixo de qual influência nós vivemos? Nós vivemos debaixo da influência de Deus ou nós estamos ainda ouvindo e sendo guiados e orientados pelo maligno, por Satanás? Estamos sendo guiados e orientados pela nossa carnalidade, pelas nossas paixões. Estamos sendo guiados e orientados pelas coisas deste mundo. O que te impede de você ter uma vida mais profunda de oração? O que te impede de ter mais amor pela palavra? O que te impede de partilhar a sua experiência com Cristo Jesus com outras pessoas? Porque aqui nós estamos vendo que este Evangelho, quando ele encontra uma terra frutífera, um solo bom, um coração bom, que recebe e acolhe o Evangelho, isso provoca uma mudança extraordinária nessa vida, que vai gerar reprodução, vai gerar transformação de vida. Estava conversando essa semana com a Soraya falando, né? A mulher, ela gera o filho e o corpo dela não vai voltar mais sem antes ter filho, de antes ter filho. E o corpo dela se transforma. E se transforma de tal maneira que acolhe o filho. E aí o corpo dela vive em torno de todo o filho, para nutrir o filho, para cuidar do filho, para proteger o filho. E é tão incrível isso, porque é uma semente que foi colocada, que foi multiplicada e que gera outra vida, e que gera transformação. Assim é o Evangelho, e assim é o Evangelho, assim é isso que o Evangelho precisa fazer na minha vida e na sua vida. Precisa gerar mudança. O Evangelho precisa gerar mudança em mim e mudança na sua vida. O Evangelho que não produz mudança é um Evangelho que está debaixo de algum tipo de influência, ou do maligno, ou da carne, ou do mundo.
que está influenciando a sua vida para não reproduzir um outro cristão, um outro discípulo de Cristo Jesus? Observe que Jesus ele está falando justamente aos seus discípulos, ele está falando aqui agora, não mais no templo, não mais no monte, ele está falando à beira do mar da Galileia, porque anteriormente, se você se lembrar, ele teve um problema com os religiosos, e os religiosos não queriam mais ouvir Jesus e começaram então a criar uma estratégia para prender e matar Jesus. Agora Jesus está ali no mar da Galileia e começa a pregar a esses homens, a essas mulheres, eles começam a ouvir, e é interessante que quando ele está dizendo, ele fala que o termo ouvir, ele é apresentado aqui 7 vezes. Então eles estão ouvindo, eles estão atentos, eles pararam o que estavam fazendo para ouvir e compreender o que Cristo tinha para ensinar a eles. É interessante que ele usa agora 2 figuras impressionantes. Uma figura, a figura do semeador, que era muito comum, o tipo de semeadura que é diferente da nossa agropecuária de hoje, da nossa agricultura de hoje. O semeador, ele tinha que vir, ele tinha que abrir o solo, ele tinha que colocar a semente, semear aquela semente naquele solo, para que aquela semente pudesse frutificar. E esse semeador, então, ele tem um trabalho a fazer, e o semeador sai a semear. Essa expressão também nos leva aos Salmos. O Salmo também fala que aqueles que saem semeando os feixes com o choro, com lágrimas, colherão, retornarão trazendo seus feixes com alegria. Então, o semear é algo que é dado a todo cristão, não é para alguns, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, algo que é importante a gente destacar também no texto, é que agora Jesus ele ensina por meio de parábolas. Se o Sermão da Montanha, ele ensinou de uma maneira muito clara, a palavra diz, a lei dizia antes que se você adulterar é pecado, agora se você olhar é pecado. Agora ele começa a usar, o semeador sai a semear. Então ele começa agora a contar uma história, porque ele quer mostrar para as pessoas que precisa haver então não somente uma experiência religiosa, é preciso refletir, é preciso perceber, é preciso compreender. Em outras palavras, não é só decorar, mas é fazer um processo de racionalização, um processo de autoanálise, um processo em que você agora para e pensa nessa história que ele está dizendo, e o sentido dessa história, e o que ela representa, e agora você precisa agir. Eu achei muito interessante isso, queridos irmãos, porque Jesus ele não fala somente à mente, ele fala à mente, ele fala ao coração, mas ele usa o semeador, ele usa as mãos. Porque o processo do Evangelho, você compreende na sua razão. E compreendendo na sua razão, isso vai transformar o seu coração, os seus desejos. Amém? E isso é difícil para nós, né? Isso é difícil para nós. Porque a gente se tornou extremamente racionalista, né? A gente fala, penso, logo existo. Só que não é só pensar e logo existir. A gente tem sentimentos. E nós, brasileiros, nós somos muito mais afeitos aos nossos sentimentos. Jesus sabe disso. Então ele conta uma história. Ele aproxima para eles. E diz para eles que o Evangelho é uma semente que precisa ser plantada no coração. E essa semente que vai ser plantada no coração, você tem que ter cuidado com essa semente. Porque não é só saber que existe a semente. Você sabe que existe a semente. Mas a pergunta é, o que a semente está fazendo na sua vida? Essa semente te levou a gerar outras vidas? E olha que interessante, que ele diz para mim e para você aqui, que aqui cai na terra boa, essa dá fruto de 100, 60 e 30. Não importa a quantidade do que você vai produzir, mas o importa é
se você está produzindo. Se você não está produzindo, o que está impedindo? O maligno, a carne ou o mundo? Mas a semente do Evangelho, ela é poderosa para nos levar a produzir discípulos. Amém, igreja? Fala comigo. A semente do Evangelho é poderosa para me levar a gerar discípulos. E essa é a verdade que nós estamos vendo nesta manhã. Agora a pergunta é: o meu coração, como está? Tem pessoas que vêm para a igreja para sair e receber um alívio e ficar: nossa, recebi um alívio de Cristo Jesus, amém. Aquela igreja tem Cristo Jesus, amém, amém. Só que o Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é quando você recebe esse alívio e você chega lá na segunda-feira, lá na sua família, lá com seus vizinhos, lá no seu trabalho, lá na sua escola, e fala: eu recebi o alívio de Deus, e agora eu quero que você também receba o alívio de Deus. Amém? Isso é fazer discípulos. Isso é ser discípulo. Essa é a semente do Evangelho. Essa é a boa semente. Ah, pastor, mas eu estou com medo, eu não sei. Jesus está dizendo o seguinte: acolhe e tira o que precisa tirar. Como que tira o maligno? Sai, Satanás, amém, irmãos? Pronto, acabou, minha vida é de Jesus, amém? Eu já contei para vocês o dia que eu fui pregar lá no Cadeão de Pinheiros. Estava eu, a missionária desse tamanhozinho, e estava eu, a missionária, um menino que tocava violão, e na hora que a gente chegou lá, eram várias áreas assim, a gente ficava no meio, entrava num corredor, de repente, ficou todo mundo endemoniado. Aí a missionária olhou para mim: o que a gente faz agora? Eu, seminarista, falei assim: a gente ora e a gente pede que Jesus vai tirar esses demônios daqui. E é assim que a gente faz, amém, irmãos? Aonde Cristo está, o inimigo não estará, amém, irmãos? Fala comigo, coloca a mão no teu peito e diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Jesus não amarrou discípulo nenhum, ele mandou embora, amém? Entendeu? Entendeu? Fala comigo, entendi. Você não vai amarrar diabo nenhum. Você fala: sai, Satanás, você não está aqui. Cristo está aqui comigo, amém, irmãos? Irmãos, e naquela manhã que a gente estava ali no Cadeão de Pinheiros, um monte de preso se converteu, um monte de homem caiu ali no chão chorando, e a gente orando por aquelas pessoas sendo transformadas. Agora, o problema é que tem gente que gosta do cão. Tem gente que gosta do cão. Tem gente que gosta do cão. Tem gente que gosta de confusão. Não tem? Gritaria, balbúrdia, bagunça. Gostar do cão. Aquele que está com Cristo não tem isso não, irmão. Amém? As coisas são organizadas, a vida é organizada, a vida é em paz. Se Cristo está contigo, está na tua vida, está na tua casa, vai haver paz. Esse é o fruto do Espírito Santo. Se você não está tendo paz, é porque existe ou o diabo, ou a tua carne, ou o mundo está te seduzindo, e você está dando mais espaço para um desses três inimigos da nossa vida, ao invés de você deixar a palavra de Deus gerar raízes profundas na sua mente, no seu coração, para gerar atitudes novas, para que o Espírito Santo te encha mais, e você viva no caráter da presença de Deus, e você vive na presença de Deus, e o Espírito Santo te controla mais. Amém, irmãos? Então a parábola do semeador nos mostra
3 inimigos e nos mostra como a semente de Cristo é poderosa. Há uma outra realidade que eu e você precisamos entender, queridos irmãos. Primeira lição: a palavra é semeada em todos, mas nem todos a recebem do mesmo modo. Então, se você recebe a palavra de Deus e acolhe a palavra de Deus e resolve viver na presença do Senhor, irmão, você vai se tornar uma pessoa imbatível. Imbatível. Não estou querendo dizer que você não vai ter problema. Não, se você se tornar uma pessoa de Cristo, eu vou te falar, você está arrumando problema. Aliás, ontem eu vi um vídeo, eu ia até passar ele aqui agora de manhã, e o irmão estava na rua e perguntando: você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Aí um levantou e virou: eu sou advogado, eu vou te processar, e que não sei o que, isso é intolerância, e não sei mais o que. E o irmão virou e falou assim: segue a tua vida, eu só te fiz uma pergunta, por que isso está te afligindo? Posso orar por você? Eu vou te processar, eu sou advogado, eu vou te processar. E ele: eu vou orar por você. Ele fechou os olhos, levantou a mão, começou a orar. O homem ficou sem graça e foi embora. Porque é assim, irmão. Quem está em Cristo, ele é nova criatura. Amém, irmãos? E não reage mais na carne. Amém, irmãos? Ele age na força do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu acredito na força do Espírito Santo para isso. Amém? A força do Espírito Santo vai te dar o quê? Vai te dar paz no meio da guerra, vai te dar alegria no meio da tristeza. A força do Espírito Santo vai te fazer se tornar uma pessoa boa, justa, no mundo injusto e corrupto. Você será uma pessoa diferente, porque a tua força vem do céu, não da terra. Amém, irmãos? Essa é a palavra. A semente é boa. Meu querido professor Russell Shedd, ele fala que a dureza do coração pode vir tanto do orgulho religioso quanto da indiferença mundana. Só o Espírito pode quebrar essa crosta. Então, querido irmão, no seu coração, receba, acolha a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Segunda lição nesta manhã: emoções sem raízes não sustentam a fé. Querido irmão, uma resposta superficial à palavra de Deus pode até parecer entusiasmada num determinado momento, mas não vai resistir às provações. E o Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflições. Então você precisa de fé. Como que a gente gera fé? Lendo a palavra de Deus, orando. E por isso, irmãos, que a igreja é um instrumento para te ajudar a fortalecer a sua fé, com o estudo da palavra, com as orações, com o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu priorizo estudar a Bíblia no domingo pela manhã, estudar e compreender a palavra de Deus de uma maneira que a gente se aprofunde, não seja mera, você vai vir para ouvir uma mera reflexão para te ajudar só no amanhã. Não, essa palavra precisa ser estudada, meditada, para que isso venha gerar de fato a palavra do Senhor em nós. Os mistérios de Deus sendo revelados em nós. Terceira lição desse texto é que as preocupações do mundo podem sufocar e suplantar a mensagem do Evangelho. As que caem no espinho. Oh, querido irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você só vai conseguir vencer determinadas batalhas na sua vida quando você estiver orando, tendo comunhão com o povo de Deus, jejuando, se separando para Deus, buscando a presença do Senhor. Tem batalhas que a gente vence só quando tem um irmão que chega do nosso lado e ora com a gente. Ninguém é imbatível no reino de Deus. Cristo nos torna imbatíveis, mas para você ser imbatível, você tem que estar ligado em Cristo Jesus, ligado na videira, ligado no reino de Deus. Vão se levantar batalhas, é isso que Jesus fala para nós no final do Sermão da Montanha, no capítulo 6, no capítulo 7, quando ele fala que haverá tempestades, mas a casa que está firmada na rocha
ela não vai cair. Está firmado na rocha, está ligado na igreja, com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Tem dias, queridos irmãos, que se ninguém ligar para a gente, para orar com a gente não vai suportar. Por isso que não adianta você vir para a igreja e só participar, vem, depois que o louvor chega e sai antes do louvor acabar. Não vai adiantar isso. Aí você está tratando a igreja como teatro e o resultado é ruim. O resultado você tem que se integrar. Por isso que hoje à noite a gente vai ter comunhão, para você ficar um tempo a mais. Aí é a hora de você sentar. Mas eu não conheço ninguém. Então você chega perto de alguém e fala: eu sou fulano, estou chegando aqui na igreja. Eu tenho certeza que qualquer um que está aqui hoje vai sentar com você, vai conversar com você e vai orar com você. Porque é assim que a gente se torna igreja. É quando a gente para, olha e vê, e a gente ora uns com os outros, e a gente vence. E a gente vai vencendo. Não é sem batalha não, é muita batalha, não é mesmo, irmão Divino? Não é mesmo, irmã Adriana? Não é mesmo, irmã Sirlene? É muita batalha, não é mesmo, irmã Joelma? Mas é quando a gente ora junto, não é mesmo, irmã Deane? Que a gente vai vencendo, a gente vai passando, os obstáculos vão passando e vão ficando para trás, amém, irmãos? Então você quer ter essa experiência? Se integra, participa verdadeiramente. Então seja solo fértil, mas algo que é muito importante nesse texto, queridos irmãos, que nós estamos lendo, a última lição, é a perseverança. Fala comigo, perseverança. O verdadeiro discípulo, ele ouve, ele compreende, mas ele persevera. Observe, 30, 60 e 100. Não é só um fruto. 30, 60, 100. Querido irmão, com todo o amor do meu coração, quem você está discipulando? Quem você está se preocupando? Com quem que você está orando? Com quem você está ajudando? Infelizmente, a igreja evangélica brasileira virou uma igreja de consumismo, aonde os crentes se tornaram consumidores do mercado religioso e não está tornando pessoas discípulas de Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo, ele vai produzir frutos. Querido irmão e querida irmã, tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando. Não tem um lugar aonde eu vou nessa cidade que não tem alguém que precisa de uma oração, que precisa da palavra de Deus, que precisa ter um encontro com Cristo Jesus. Agora o problema é como está o nosso coração. A semente é boa, irmão. Amém? A semente é poderosa, é o Evangelho de Cristo Jesus. O problema é o nosso coração. O problema é o nosso coração. O nosso coração muitas vezes está fechado, está incrédulo e não quer conhecer o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Lá em Atos, fala que aqueles homens, eles começaram a crer no poder do Evangelho de Cristo Jesus de uma maneira tão poderosa, que quando eles passavam, até a sombra deles estava curando, porque havia uma manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com o Evangelho? Nós estamos apenas consumindo para alívios momentâneos da nossa vida. A gente vem na igreja como se toma uma dipirona, só para acabar uma dorzinha, ou a gente vem na igreja para se alimentar da palavra de Deus, para que ela entre cada vez mais profundo no nosso coração, na nossa mente,
para gerar a verdadeira vida que Cristo quer gerar em mim e em você? Nessa manhã, então, eu queria te propor 3 desafios. Primeiro, examine seu coração diariamente. É um coração duro, superficial, sufocado, ou seu coração é fértil? O seu coração é fértil, irmão? Continue firme. Como é que estão as tuas raízes no Evangelho de Cristo Jesus? Você ainda está destemperado? Você ainda vive uma vida dupla? Você ainda não experimentou o poder de Deus? Então estude, ore, sirva, seja confrontado pela palavra de Deus. Esteja disposto a buscar orientação espiritual. Deixa Jesus confrontar o teu pecado. Olha para o teu pecado e fala: Senhor Jesus, eu vou ser liberto desse pecado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem muita gente com muito recalque. A gente vive uma sociedade recalcada. Pessoas que com qualquer coisa se sentem feridas. O Evangelho não chegou nesse coração. O Evangelho, quando chega, ele é tão libertador, queridos irmãos. O poder do Evangelho, quando ele chega, ele é tão libertador, que mesmo quando alguém te fere, você não desiste da caminhada com essa pessoa. Você caminha a 2ª milha. O mundo pode dizer: mas você é bobo. Não, você vai falar: eu sou filho de Cristo Jesus. Eu fui lavado no sangue dele para ser transformado e experimentar uma nova vida. Então examine, cultive raízes profundas. O que está te ferindo? Crente que está caminhando com rancor, com ódio. Crente que não consegue perdoar. É porque não deixa o Evangelho entrar, limpar, curar essa ferida. Não quer dizer que não vai... você vai esquecer das coisas, não é isso. Mas quer dizer que aquilo não vai te ferir mais. E você entende que você tem uma missão muito maior neste mundo. Uma missão que não pode ser para amanhã. Uma missão que tem que ser para ontem. A missão que eu e você temos não pode esperar amanhã. Tem que ser para ontem. Porque tem muita gente precisando dos semeadores da palavra de Deus. Tem muita gente precisando. Tira os espinhos, irmão. Tira os espinhos. Sabe o que eu aprendi na terapia? O que dói não é o que fala de você. Porque geralmente quem fala alguma coisa para te atingir, está falando dela. O que dói é os teus traumas, que você não lavou no sangue do Cordeiro. Porque quando você olha para Cristo na cruz, e você vê Jesus dizendo: perdoa-lhes, perdoa-lhes, você recebe esse perdão, você acolhe esse perdão, e esse perdão cura a nossa alma. Quantos creem? O perdão de Deus cura a nossa alma, liberta a nossa alma. Para de cultivar espinhos. A pessoa falou que estava com muita dor no pé, foi no médico, muita dor no pé,
Aí o médico virou e falou, tira o sapato. Na hora que ele tirou o sapato, deixa eu ver o sapato, ele virou o sapato, tinha uma pedra, era uma pedra. E tem gente que está com muita dor na alma, esquecendo de olhar que às vezes a pedra é você mesmo que está carregando e você está gostando e cultivando essa dor. Não é isso que o Evangelho faz. O Evangelho quer um coração disposto, disponível. O que é um solo pronto? É um solo que foi lavrado. Então ele vem, ele passa, joga os sais minerais, ele mexe, revira aquele solo para receber a boa semente. Se nós não olharmos para dentro de nós e percebermos que nós precisamos ser o solo para produzir o fruto de Cristo, nós não vamos receber essa semente poderosa do Evangelho. Uma coisa que este salmo, esse texto me mexeu muito comigo, é assim, Jesus não está preocupado com quantos ouvem a sua palavra, mas Ele está preocupado em como nós estamos escutando a voz dEle. Que nesta manhã você tenha ouvidos para ouvir e você possa ouvir o que o Espírito diz a cada um de nós. Feche teus olhos. Permita nessa hora que o Espírito Santo prepare o seu coração como boa terra. Saia da vida superficial. Joga fora os teus espinhos e aceite o desafio de produzir frutos para o reino de Deus. A palavra de Cristo chegou a mim e a você. Receba ela hoje, em nome de Jesus. Pai, nos colocamos nesta manhã, ó Deus, em Tua santa presença. Queremos ser, ó Deus, o fruto, o bom solo, para receber e acolher a Tua palavra, a Tua semente. Tudo aquilo que está em nós, que precisa ser transformado, transforma. Tudo aquilo que precisa ser mexido, mexa. E dá-nos sabedoria para cumprir o Teu propósito e o Teu querer. Que hoje, ó Deus, saiamos daqui crendo no poder do Evangelho. Que saiamos daqui, ó Deus, dispostos a sermos transformados pelo poder do Teu Evangelho. Que saiamos daqui, ó Deus, com a vontade de viver pelo poder do Teu Evangelho. Que saiamos daqui, Senhor, para semear as sementes do Teu Evangelho aos corações. Toma a minha vida, toma a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos ficar em pé na presença. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.